Estamos de volta com o Código de Honra, hoje tratando das questões vinculantes dos precedentes aí, que é uma novidade aqui no Código de Processo Civil de 2015, que a Márcia Dinamarco está abordando hoje. Márcia, a gente estava falando a respeito da forma como se formam esses precedentes. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que é a participação das outras pessoas no processo que a gente estava tratando? É bem interessante isso aí, porque se eu tenho um precedente e ele é vinculante, isso pode ser aplicado em inúmeros processos, é bem interessante como eles fizeram para que todo mundo possa participar, né? Já que pode ter isso refletido numa situação sua. Então, a partir do momento que eles selecionam o caso que eles vão julgar, isso é publicado, eles fazem uma decisão quadro falando, olha, determinada questão, se o plano de saúde tem que arcar ou não, que a gente estava falando. A telefonia celular, que é outra coisa que dá muito problema. Que dá muito problema. Já tem algum precedente? Eu teria que fazer uma pesquisa específica, não sei te dizer, né? Porque eu não trabalho especificamente com telefonia. Mas com certeza deve ter. Bancos, enfim, são os campeões, são os campeões de processo. Então, aí eles pegam e selecionam isso, fazem esse quadro resumo, né? E aí eles comunicam que eles vão fazer esse mecanismo de precedente. Então, eles comunicam o quê? Comunicam dentro do tribunal, vamos pensar que está no tribunal, ele tem competência para o Estado de São Paulo. Então, dentro do tribunal, eles comunicam, e para todos os juízes. Então, aí afeta, é o que eles falam da afetação, todos os processos que tenham aquela situação fática, que aquela questão jurídica vai ser decidida e vai refletir em todos. Então, eles suspendem todos os processos. Ah, então processos que já estão em andamento também... Param. Ah, tá. Eles param de tramitar, aguardando esse julgamento, que julgado aí vai refletir em todos. Imagina, aquele que tem o processo parado... O que ele fica? Ele fala, e agora, como é que vai ser? E eu não posso mais participar? Ele pode participar, ele pode ingressar na qualidade de amigo da comunidade. Agora, outros amigos da comunidade, os amigos cúrias, também podem, aqueles que têm um conhecimento, vamos pensar, na telefonia. Instituto dos advogados. O Instituto, sempre que possível, participa. Agora, imagina, no caso de telefonia, né? A Anatel pode ingressar, falando, olha, eu quero explicar como é que funciona esse sistema, por que é dessa forma, por que é previsto em contrato a determinada coisa. Alguém que é especializado em telefonia e conhece tudo isso, também pode ingressar. Então, todas essas informações técnicas que são importantes para que se entenda bem e tenha uma decisão justa, ajuda muito o juiz. É autorizado o ingresso. E fora isso, eles fazem audiência pública. Isso tudo é publicado. A gente fica, né? Todo mundo tem conhecimento dessas audiências públicas. Você pode se inscrever nessas audiências públicas, falando qual é a colaboração que você tem que dar. E às vezes 1, 2 dias passa-se com essas audiências públicas, né, discutindo o assunto, né, e depois no julgamento é aberta a oportunidade para que essas pessoas que ingressaram, que foram autorizadas a ingressar no processo, façam sustentação oral. Lembra da história que foi muito debatida no Supremo, do aborto de crianças anencéfalas? Sim, lembro, claro. Lembra quantas pessoas fizeram sustentação oral nesse caso? Pessoal da parte religiosa, da parte médica, da parte de filosofia, de psicologia, né? As próprias pessoas envolvidas com a situação. Então, foi um debate imenso. Amplo, não é? Né? Então, realmente, a comunidade participa na discussão dessas questões para que seja formado o precedente. E tem que discutir por quê? Porque vai refletir na vida dela. Porque aquilo vai ser um parâmetro para que sejam decididas as demais questões a respeito daquele assunto
né? Então, é muito amplo, é muito bonito ver essa discussão. E aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, é publicado que vai haver uma audiência pública a respeito de um assunto, porque nós estamos falando que praticamente abrange todas as searas, todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Não tem área que fique fora dessa discussão. Você vai desde da vara de família até acidentes, enfim, todo o resto dá para se menos o penal, não é? No penal tem questões em direito penal, sim. Que também vão ser beneficiadas com esse novo... Sim, tem vários mecanismos, né, e várias questões que são discutidas no penal a esse respeito. Então, você acredita que isso, de fato, vai acabar trazendo uma celeridade processual muito grande? Muito, muito grande. Nós já tínhamos um mecanismo de julgamento improcedente do processo de plano, né? Agora, isso fica muito mais reforçado quando eu tenho o precedente, a aplicação do precedente, né? Então, já existe um precedente. Imagine que é uma questão só de direito, que não é de fato, então independe de prova, da fase instrutória. Então, eu tenho uma questão jurídica, isso já foi decidido e contrário ao interesse do autor, ele já aplica direto o precedente e julgando improcedente. Então, de plano, o processo já é liquidado. Acaba ali, já é liquidado. Imagina a celeridade que tem. Não preciso nem citar o réu não precisa nem contratar advogado, né? É de plano. Julgamento antecipado também. Então, amplia-se também as possibilidades de julgamento antecipado quando eu tenho precedente. Aí eu tenho os poderes do relator. Porque imagina, quando chega num tribunal um recurso, o que eu espero é que um colegiado julgue. E não que uma única pessoa julgue como julgou em primeiro grau. Claro. Mas nós temos os poderes do relator. O relator pode julgar sozinho. Uma das hipóteses que o relator pode julgar sozinho é quando já existe precedente e aquela decisão anterior, né, ou está em conformidade com o precedente, né? Então, aí ele nega provimento àquele recurso, ou quando a decisão de primeiro grau confronta esse precedente, ele pode dar provimento ao recurso sozinho. Inclusive, o recurso que cabe dessa decisão monocrática nos tribunais, que é o agravo interno, se a parte entra com esse recurso e depois ele é julgado manifestamente improcedente por votação unânime, a parte é penalizada por não ter observado o precedente. Para você ver a força que tem o precedente, ela é multada, ela tem que pagar um valor. E só pode interpor o próximo recurso se ela recolher de plano esse valor. Então, aí mostra bem a força vinculante desses precedentes, a observância em nome dessa segurança e isonomia. Né? Então, nós temos todos esses mecanismos para assegurar. Aí você me pergunta, Márcia, mas e se minha situação for diferente e ele está aplicando um precedente e eu entro com agravo, eu vou ser penalizada? Não, tem todo o mecanismo para mostrar que a situação é diferente. Que é a teoria que eles falam hoje em dia de distinguish. Né? Bonito falar em outro idioma, né? Então, eles falam que é a teoria do distingue, que é distinção, nada mais do que distinto. Eu falo, olha, a minha situação não se enquadra nesse precedente porque os fatos são diferentes ou eu tenho uma outra questão jurídica que, associada àquela que já foi analisada, altera completamente e não pode ser aplicado esse precedente. Então, é analisado essa situação fática se é a mesma e se enquadra no precedente e se tem uma outra questão jurídica que também alteraria. Então, é feito toda essa análise. Aí, outra pergunta que você pode me fazer. Márcia, a sociedade está mudando toda hora. Esse que é o problema, né? E o common law? Como é que... O que é aceito hoje, né, o que não é aceito hoje, pode ser que amanhã seja aceito. Como é que fica você congelar, né, a interpretação da norma diante de determinada situação fática? Também foi previsto isso pelo Código, que é o chamado overruling, ou alteração
conhecimento social diante daquele precedente. Então, também é feito todo esse mecanismo que fez para ter o precedente, é feito para alterar. Então, também vou ter as audiências públicas, vou ter todo esse mecanismo. Ou seja, vai dar uma modernização, uma agilização muito mais rápida do que acontecia até então, que era necessário que houvesse uma alteração numa lei. Numa lei, num uma artigo, nova lei. Numa nova, Não, aí o mecanismo é dentro do próprio tribunal. Fala, olha, já não dá mais para aplicar esse precedente porque foi ultrapassado por um aspecto político, social, econômico, sei lá, qualquer aspecto. Então, vamos rever. E vamos rever, vamos fazer as audiências públicas, vamos chamar os especialistas. Então, pode ter essa alteração. Então, é bem amplo esse debate, mas não é congelado o entendimento, né? Eu agradeço demais a sua participação, eu acho que foi bastante esclarecedora. Nós devemos entrar realmente numa nova fase de modernização da aplicação do direito aqui no país e que vai acabar melhorando para o investidor, para o empresário que está pretendendo vir para cá, como você já nos esclareceu. Eu agradeço muito a sua participação e espero que você volte em outras ocasiões para poder continuar esse bate-papo que está tão rico e tão interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela atenção e até logo. Você pode, nosso telespectador, nos ajudar fazendo perguntas, dando sugestões através do nosso e-mail códigodehonra@iasp.org.br. Até a próxima. Obrigada pela participação.